Matiz, a vida humana e o espírito mortal. Exílio mais. Pergunta: qual é a maneira mais fiel de revelarmos a autenticidade do nosso sentimento religioso? Matiz: qual é o supremo alvo do espírito determinado por Deus na sua acesse espiritual? Sem dúvida é a felicidade, gozo inefável, plenitude de sonhos, ideais e emoções concretizadas em realizações venturosas. Mas o caminho deve ser percorrido pelo candidato sem causar prejuízo ao próximo. Nessa caminhada em busca do seu bem, é a única fórmula capaz de conduzir o homem à aventura sideral, sem perturbar alguém. O amor é o combustível vital de Deus e o alimento seivoso da alma. Em consequência, o homem é espírito mais autêntico na sua manifestação religiosa, quando revela a sua natureza divina e amorosa. O próprio vocábulo religião, originário do verbo latino religare, entendido no sentido comum de religião da criatura ao Criador, também é eletivo ao vocábulo amor, pois o homem só pode religar-se a Deus pelos atos sublimes e favores amorosos ao próximo. O culto religioso, quer seja realizado através de ritos primitivos ou manifesto pelos cerimoniais luxuosos em reverência às imagens dos santos e profetas dos templos modernos, sob o incenso adorante, a decoração das flores também é sempre uma forma do homem amar a Deus, porque o amor é a própria essência da divindade. Só o homem bom, justo e amoroso compreende o estranho mistério de que é preciso primeiramente esquecer-se de si mesmo e doar-se incondicionalmente ao bem alheio, se quiser ser feliz. No entanto, o homem comum é ainda escravo da animalidade. Só entende a felicidade pela posse e o gozo exclusivo de bens até a saturação pessoal. Assim, o homem revela o seu sentimento religioso de modo autêntico quando, independente de frequentar templos, igrejas e organizações espiritualistas, ele ama o próximo tanto quanto ama a si. Se Deus é amor e o seu amor irradia-se pela intimidade de todos os filhos, a criatura só pode religar-se a Deus através da incessante atividade de amor ao próximo. Quando o homem transborda de amor pelo próximo, ele amplia a sua consciência e abrange maior área de Deus. Porque o amor divino em direção a outrem é como uma luz que aumenta de potencial pela maior capacidade da lâmpada. Pergunta: mas estranhamos que até os cultos dos pagãos maculados pelo sangue dos sacrifícios humanos ainda possam ser considerados como expressões religiosas geradas no amor do homem a Deus. Matiz: todo ser humano, embora o seu atraso espiritual, busca Deus como o supremo alvo de sua vida. Quem procura o melhor, indubitavelmente procura Deus, pois nada existe melhor além dele, nem capaz de proporcionar a felicidade humana. Assim como a água estagna na cisterna, purifica-se pela própria renovação. Os ritos sangrentos dos povos primitivos, grotescos, cruéis, também se renovam e sublimam-se na ansiedade humana de amar a Deus. Os homens primitivos, infantilizados, ignorantes, adulteram o sentimento religioso, inspirado no fundo da alma devido à promiscuidade das paixões e dos impulsos animais. Mas eles o fazem inocentemente, convictos da satisfação de Deus ante a oferenda que fazia da coisa mais preciosa da vida, como era o sangue do homem. Eram bélicos, egocêntricos e animalizados, mas em sua ignorância sacrificavam até os filhos e os amigos, na certeza ingênua de que o Senhor sempre deveria receber o melhor. Mas o homem também evoluiu no sistema de adoração, passando a manifestar o sentimento religioso de modo cada vez mais agradável e menos bárbaro, substituindo pouco a pouco os ritos grotescos e sangrentos por cerimônias agradáveis e oferendas menos cruéis. O boi, o carneiro e as aves, as pombas foram preferidos em vez de sacrifícios humanos. E presentemente isso ainda evolui para expressões mais estéticas, pois as oferendas atuais são as flores, velas, perfumes, objetos, mimos e orações. Os gritos, as torções humanas e a histeria coletiva de antanho agora sublimos nos cantos religiosos das procissões, ladainhas, oferendas a Iemanjá na beira do mar, ou pela música agradabilíssima dos compositores sacros. Pergunta: e que dizermos dos homens ateus e avessos a tudo que é crença, cerimônia ou culto religioso? Matiz: todos nós somos divinos, acima e além da personalidade humana vivida no mundo profano da matéria.
O reino de Deus está no homem, assim esclareceu Jesus, pois o plano de fundo de nossa consciência é a própria consciência da natureza criadora de Deus. Ninguém jamais poderá destruir a chama mortal que palpita em nossa intimidade, embora a negue em si mesmo. O homem ateu não invalida nem destrói a sua realidade divina. Assim, o corte do machado não pode destruir o perfume cativante do sândalo. Pergunta. Mas o homem religioso e crente deve superar o ateu, não é assim? Matiz. O homem vale pela sua obra e não pela sua crença. Não é a convicção religiosa que lhe afiança a graduação espiritual, mas sim um amor que transborda de si em favor do próximo. Os homens religiosos, sejam católicos, protestantes, espíritas, ubandistas, rosacruzes, teosofistas, budistas, yogis ou iniciados, mesmo quando cumprem rigorosamente as regras esotéricas ou postulados litúrgicos, ainda podem ser apenas automatos a cumprir obrigações e disciplinas em horas especiais ou momentos religiosos, no ambiente venerável dos templos, das igrejas ou das instituições espiritualistas. O ateu, embora descrente de Deus, se vive dignamente no mundo profano. A sua função de esposo, pai, irmão, filho ou cidadão é sempre superior ao religioso ou espiritualista que se comporta bem no mundo sagrado dos templos, mas falseia no mundo profano da vida cotidiana. Mas se até as plantas buscam Deus e o amam, usufruindo da dádiva abençoada, criadora da luz, do calor e da linfa vital do solo úmido, porque o ateu também não buscaria Deus. Não é ele um espírito transitando pelo mundo em busca do melhor? O que é o melhor em todo o cosmos? Seria um Deus a felicidade suprema, latente e esquematizada no microcosmo da criatura humana. Embora o homem procure Deus pelos caminhos da negatividade ou das práticas bárbaras e pagãs do passado, ele sempre desenvolve o amor como processo de vitalização do espírito imortal. Pergunta. Não seria o egoísmo o responsável por toda a calamidade, sofrimento e desventuras humanas? Não acha isso? O egoísmo é tão somente uma fase de consolidação da consciência do espírito lançado na corrente das vidas planetárias. Ele existe só quando arrecada e acumula avaramente, na ansiedade de ser alguma coisa e formar a sua própria personalidade do interesse pessoal, de possuir. Os próprios rios só crescem através da fase de atrair e incorporar a si todos os afluentes menores que surgem no seu curso. Mas depois de farto de água, se transforma na fonte altruística e pródiga de vida em seu seio e alimento precioso em suas margens. Pergunta. Que dizer do sentimento de ódio, ciúme ou inveja, que são contrafações do amor? Através da doutrina católica, espírita, protestante, teosófica, rosacruz ou yogi, o homem aprende que só existe um Deus como a causa original do universo, do amor infinito, onipresente em todos os homens e em todas as coisas. Obviamente, embora os nossos dizeres possam chocar-vos, ainda palpita no seu do próprio ódio o potencial do amor, subvertido numa inversão negativa. O ódio, o ciúme e a inveja são estados de espírito do homem produzido pela frustração do amor próprio, por não obter o melhor que deseja, só para si e nada para os outros. A vingança que surge do ódio é a infeliz e desesperadora solução adotada pelos incapazes de explorarem o próprio amor latente em suas almas e que, desenvolvido, compensaria regiamente a falta dos tesouros transitórios do mundo material. Portanto, a forma negativa e censurável do ódio ou ciúme só desaparece quando for desenvolvido o amor na sua forma positiva. Mas como libertar a cicuta do seu veneno antes de a sublimarmos nos enxertos das espécies benfeitoras? A doçura, a lealdade e a devoção do cão para o homem, porventura, não é o mesmo ódio feroz do lobo selvagem depois de sublimado em amor pela domesticação? O ódio só existe enquanto não chega o amor. Por isso ninguém se perde no seio de Deus, porque o amor indestrutível e criador precisa apenas ser desenvolvido para embeber o homem na felicidade. É de lei que Nero poderá sublimar-se a amar tanto quanto amou Francisco de Assis. Mas Jesus amou em sua plenitude, jamais voltaria a odiar como Nero. O ódio é apenas o amor enfermiço, intoxicado, o desespero da animalidade, sonhando com a angelitude. Mas desobstruída a ganga superficial e transitória que sufoca a essência pura do amor. Então ele eclode e espanca as sombras da inveja, cobiça, do ciúme, ódio e orgulho, assim como a luz benfeitora aumenta depois da limpeza da lâmpada. Por isso os sacerdotes, líderes, mestres, preceptores, espiritualistas esforçam-se para desenvolver o amor nos homens e ajudá-los a eliminar o ódio, o ciúme, a inveja e todos os resíduos animais que ainda passam na linhagem humana.
Durante a edificação de majestoso edifício e até o seu término, ninguém deve condenar os resíduos inferiores no serviço transitório, pois a sua beleza final só se verifica depois que os ornamentos, vidraços, assoalhos, pisos e paredes também são submetidos à limpeza geral. O ódio, forma negativa de manifestação do amor não desenvolvido. Após o asseio espiritual, transforma em almas santificadas os próprios seres que cultuavam por ignorância e maturidade. Pergunta. Mas em face das lições ministradas pelos líderes espirituais, não devemos só amar e jamais odiar. Não é assim? Amatiz. O egoísmo é a base da construção da consciência individual humana, a qual se forja no intercâmbio com a sabedoria instintiva do animal. Para um homem tornar-se individualmente consciente, em primeiro lugar, desenvolve-se nele o egoísmo, ou seja, a base principal da formação do ego inferior, que é o centro para onde converge a síntese de todos os atos vividos e sentidos na matéria. Ninguém poderá oferecer água límpida para um homem sedento, sem que primeiro enche o copo vazio. O desenvolvimento do egoísmo é decorrência lógica e indispensável na moldagem da individualização do ser. E o altruísmo é o sentimento oposto que surge e que se desenvolve depois de a consciência humana saturar-se de tanto acumular, antes de o indivíduo amar a si mesmo. Jamais ele poderá amar outrem. O próprio Jesus foi claríssimo ao aconselhar que o amor ao próximo deve ser tão intenso quanto o indivíduo ame a si mesmo. Ninguém poderá amar o próximo sem primeiro amar a si mesmo, porque o amor como doação é resultante do egoísmo e da avareza, que já se enfastiaram de tanto colher e armazenar. Só através desse egoísmo despertador da consciência individual poderá resultar um anseio à virtude do altruísmo do indivíduo. Embora a semente aceite o sacrifício louvável de apodrecer no seio da terra, ainda é o egoísmo latente de sua formação individual que a torna ambiciosa de crescer. Graças ao seu ego inferior, ela então incorpora-se pouco a pouco, sobrepõe-se ao meio hostil, produz as raízes e o caule, rompe o solo, cresce desassombradamente até consumar-se no altruísmo da árvore generosa, doação incondicional dos frutos benfeitores. O egoísmo pode ser comparado à fase juvenil, quando a criança exige tudo para si. O altruísmo seria a vivência do homem maduro, quando, após as desilusões da incessante colheita do mundo material, ele percebe que a sua felicidade, paradoxalmente, depende só do que pode realizar e oferecer a favor do próximo. Seria absurdo que o espírito pudesse agir impelido por um sentimento incondicional de amor, desde a composição inicial de sua consciência individual. Ninguém pode dar antes de possuir. Em consequência, seria desnecessário o espírito emanado de Deus habitar a carne para o homem a perceber-se de sua felicidade individual, caso ele já conhecesse o supremo amor. É óbvio, portanto, que os instrutores espirituais devem ensinar-vos o altruísmo e não o ódio, o amor e não o egoísmo, pois quanto mais cedo o homem compreender o curso do egoísmo, mais brevemente ele será feliz, embora justifique-se a etapa egocêntrica das paixões humanas do espírito ainda ignorante em sua formação consciencial. Os mestres espirituais precisam assinalar incessantemente os marcos sublimes que indicam a estrada mais certa e rápida para a aventura humana. Pergunta. O progresso científico e técnico em que o homem objetiva conseguir sempre o melhor, porventura também não é um desmentido de religiosidade, uma vez que assim ele também busca a perfeição? Matiz. A ciência, a técnica e a própria filosofia humanas são experimentos do raciocínio humano, enquanto só a religião é a emanação espontânea de um sentimento que flui intimamente e ilumina a criatura, enquanto o exercício intelectivo no trato com as coisas do mundo material desenvolve o talento criador do homem. É o sentimento religioso que funciona como a bússola de segurança espiritual iluminando a criação. Por isso, o anjo é o mais elevado símbolo desse biômio da vitória do espírito sobre si mesmo. A asa direita significa a sabedoria e a asa esquerda o amor, ambas no mais perfeito equilíbrio entre a razão e o sentimento, a fim de permitirem um trânsito angélico livremente no universo. Pergunta. Também poderíamos aquilatar o grau de espiritualidade do homem segundo a sua preferência religiosa? Amatiz. A preferência à adesão a certa religião ou organização religiosa, credo ou doutrina espiritualista revela apenas um índice de compreensão ou capacidade intelectiva do homem.
mas não a intensidade do seu sentimento religioso inato. A religiosos fanáticos submissa às regras mais rigorosas e excêntricas do seu credo, que são almas inescrupulosas e cruéis. Não são os ritos, as cerimônias e a submissão a postulados doutrinários que definem o grau do amor que possa existir no ser. Por isso depende fundamentalmente da sua compostura na vivência com as demais criaturas. O verdadeiro amor divino é inato na consciência de todo homem e jamais endossa a crueldade, a desforra, a pilhagem, o fanatismo ou o orgulho, sob qualquer hipótese ou alegação mistificadora de salvação religiosa. Nada tem a ver o exato sentido de religião, como expressão do amor divino, com os momentos transitórios e as horas especiais, sagradas, vividas em dias e horas programadas, na intimidade dos templos e instituições religiosas, da missa católica, do culto protestante, da evocação, da sessão espírita, do trabalho de terreiro, da reunião teosófica, esotérica ou rosacruziana. Isso pode ser apenas convenção tácita de homens que se reúnem vinculados pela simpatia ao mesmo credo e preferência espiritualista. O homem prova-se espontâneo e incessantemente em todos os atos da criatura, seja em ambientes sagrados ou templos ou no mundo profano. Os agrupamentos das criaturas que rendem culto e labores espiritualistas em ambientes religiosos e reuniões afins às suas peculiaridades pessoais podem significar apenas a reprodução de movimentos semelhantes e próprios de associações beneficentes ou recreativas, tentando favorecer a comunidade. A diferença é que no ambiente profano os seus responsáveis tratam as de interesses materiais e no ambiente sagrado cuidam precipuamente de sua própria salvação espiritual. O sentimento religioso inato do homem não procede de programação estatuída por sacerdotes, líderes ou instrutores tão defeituosos e inconscientes dessa realidade, como os próprios discípulos que os seguem, mas é prolongamento do próprio amor incondicional e latente do ser, que se revela incessantemente na face do órgão, em todos os segundos, minutos, horas e dias, independente de congressos religiosos ou simpósios espiritualistas. O mundo profano é a escola de desenvolvimento autêntico do amor, desejo de exercícios incessantes para a floração do sentimento religioso que revela na face da terra a natureza íntima e divina do Criador. Portanto, a contingência de luta e o esforço de sobrevivência no casulo de carne apuram a frequência vibratória do ser e o aproximam cada vez mais da realidade divina. E isso acontece independente de ele frequentar templos ou instituições espiritualistas. As flores não evoluem o seu perfume só porque são cultivadas em jardins adrede preparados, mas isso acontece desde que as plantemos em qualquer lugar, porque o perfume é uma condição intrínseca de sua própria constituição vegetal. Por isso o ódio, ciúme, inveja, crueldade, vingança, avareza e outras paixões negativas desmentem o sentimento religioso do homem, porque o afastam da verdadeira essência de Deus. O homem, quando ainda subjugado pela linhagem instintiva do animal, é frio e indiferente à sorte alheia, vivendo a sua vida egoísta, como um bovino satisfeito rumina o seu capim. É cruel e vingativo, pois lança-se violento e insaciável a pilhar o bem do próximo. Ou é pérfido como o réptil no seu bote traiçoeiro. Portanto, o progresso científico e técnico do mundo não propicia um índice mais elevado de religiosidade, a qual já é inata no homem. Apenas pode requintar-lhe o culto exterior nos templos, nas instituições espiritualistas. Pode oferecer-lhe mais conforto e melhor estética para o ato devocional. Pergunta: poderíamos então considerar que o ódio é o sentimento mais antirreligioso que existe? Matiz: indubitavelmente, todas as paixões negativas afastam o homem da vibração mais sublime de Deus. No fenômeno do samadhi dos hindus ou êxtase dos santos, embora de relance, o homem pode sentir a natureza intrínseca de Deus. Sem dúvida, nada existe no universo que não esteja impregnado pelo próprio Criador. Porém, queremos esclarecer que a maior ou menor índice de religiosidade reflete a maior ou menor capacidade de a criatura abranger a frequência sideral mais íntima de Deus, generalizando o conceito do cosmos. Sabemos que tudo é divino porque vem da divindade, mas como ainda vivemos limitados pela forma e pelo espaço, então precisamos ir graduando pouco a pouco a porção divina que sintonizamos e abrangemos cada vez mais intimamente. Pergunta: que dizeis das diversas crenças e seitas religiosas na Terra? Matiz:
É importante que, nos diversos sistemas de devotamento a Deus, o homem sempre busca a sua libertação espiritual do mundo físico, mas sem o fanatismo dos conflitos separatistas em nome do Criador. Os católicos criticam os protestantes e os espíritas, mas os espíritas kardecistas perturbam-se pela sua iconoclastia contra a Umbanda. Os teosofistas e Rosa Cruz condenam o exercício da mediunidade praticada pelos médiuns espíritas e umbandistas, apregoando que só o desenvolvimento do homem interno logra o contato com os mestres da evolução. Embora a Igreja Católica e o protestantismo sejam entidades dignas de nosso apreço, elas dificultam o trabalho dos mentores espirituais no além-túmulo, porque em vez de esclarecer os seus adeptos quanto à autenticidade da lei do karma e do processo da reencarnação, persistem em divulgar e ensinar a ideoplastia mórbida e infantil do inferno e do céu teológicos, decalcados num cenário de mais de 2000 anos. Em consequência, tais religiosos são responsáveis pelas criaturas espirituais que aportam diariamente do lado de cá, completamente aterrorizados pelos hediondos pesadelos isoladas mentalmente nas suas singelas iniciativas das equipes socorristas. Lembram as moscas que se prendem às teias de aranha devido à própria imprudência e ignorância? Pergunta. Mas não basta a vivência evangélica para o espírito, depois de desencarnado, elevar-se a regiões mais felizes, mesmo quando ainda cultiva concepções religiosas infantis e melodramáticas. Sem dúvida, quem se renovou sob o código moral evangelho do Cristo dispensa o socorro post-mortem, alcançando facilmente as esferas eletivas, a sua graduação espiritual. Mas os dogmas e os conceitos religiosos infantis que dramatizam os horrores do inferno inextinguível e configuram as monstruosidades diabólicas continuam a atuar vigorosamente nas almas desencarnadas, ingênuas e sem cultura espiritualista sensata. Paradoxalmente, tais diatribes ensinados pelos sacerdotes católicos e líderes protestantes chegam até a perturbar as criaturas santificadas, pois Santa Teresinha de Jesus, após certo desdobramento mediúnico, guardou o leito com febre altíssima por ter confundido o panorama do mundo astral inferior com a plástica apavorante do inferno teológico. O terrículo ainda é um problema cruciante e dificultoso para desligar-se da carne, pois o seu perispírito não só vive fortemente algemado aos vícios e às paixões coercitivas do mundo físico, como ainda apavora-se e perturba-se na hora da morte, apesar de sua religiosidade contrita. O homem lança-se à conquista do céu, ainda preso à matéria pelas amarras sólidas do carnivorismo, álcool, fumo e entorpecentes que ingerem ante a mais inofensiva sensação dolorosa. Pergunta. Antes de o espírito reencarnar, ele pode escolher um ambiente religioso ou espiritualista terreno em que deseja viver segundo a sua preferência devocional do passado? Matiz. O espírito do homem renasce na carne com a ideia inata de Deus, que vibra na sua mente espiritual, por força de sua vivência no espaço. Sem dúvida, ao viver na matéria, ele inclina-se para o credo, religião ou doutrina espiritualista, mas relativa ao grau de seu sentimento religioso já desenvolvido. Em geral, desde a infância, o homem sofre a influência religiosa diretamente dos pais, professores e sacerdotes que pretendem impor-lhe o credo, a doutrina de sua devoção. Mas o espírito reencarnado também acaba seguindo a sua própria índole religiosa. Pois até os padres e pastores consagrados pela influência ou imposição da família, às vezes desligam-se da Igreja Católica ou do protestantismo para aderir a outras doutrinas que melhor sintonizam-se à sua graduação espiritual, como o espiritismo, o rosacruzianismo, a Umbanda ou a doutrina teosófica. O homem muda de credo conforme a expansividade do seu sentimento divino inato e busca incessantemente a organização religiosa que melhor atende à sua nova ansiedade espiritual. Mas, infelizmente, quase todos os crentes apenas mudam de rótulos religiosos, enquanto prosseguem na mesma disposição fanática e sectarista, lembrando o velho provérbio de que a raposa muda de pele, mas não muda de manhã. Os cultos religiosos exteriorizam na tela do mundo o princípio divino que anima o espírito, variando a preferência pelo rito complexo ou simples, segundo a constituição espiritual do indivíduo. Há católicos que não confiam nos sacerdotes, outros católicos tradicionais que frequentam as igrejas. Há espíritas que não suportam as sessões mediúnicas, enfadados com o animismo
improdutivo dos médios incultos e ociosos. Alguns dizem-se espíritas científicos e repudiam como excessivamente místico o aspecto religioso da doutrina. Outros isolam-se, devotados apenas à filosofia transcendental e num entretenimento introspectivo, mas desinteressam-se da fenomenologia mediúnica. Enfim, também há espíritas que congregam os fenômenos mediúnicos com a absoluta necessidade de garantir a revelação do espírito imortal, em vez da cogitação filosófica duvidosa. Pergunta: pressupomos que nenhum espírito renasce na Terra sob o determinismo fatal de ser padre, pastor, médium ou espírito, não é assim, Ramatiz? O homem, quando criança, deve aceitar e seguir aquilo que os seus preceptores consideram melhor. E quando adulto, então, pode escolher o que melhor lhe convier. Isso também acontece com o espírito, que pode escolher ou viver na Terra, de maneira mais afim ao seu discernimento espiritual. Quer seja padre, pastor ou médium, ou nasça sob a égide de determinada influência religiosa, de pesquisa científica, especulação filosófica, artística ou literária, obedece sempre ao esquema kármico do melhor aproveitamento. Como não é a crença, mas a obra humana que gradua o ser, ou que importa ao espírito encarnado, ser um sacerdote católico, pastor protestante, bonzo, budista, rabi judeu, médico kardecista, mentor esoterista, mestre Rosa Cruz, líder teosofista ou cavalo de umbanda. Interessa-lhe somente o que poderá experimentar e sintetizar para desenvolver os dons do espírito na escola da educação espiritual da Terra. As organizações religiosas, instituições espiritualistas terrenas são apenas etapas do curso angélico, assim como os estabelecimentos escolares devem alfabetizar e instruir os seus alunos. A oportunidade para todos ressarcirem-se do passado delituoso. O homem tirano pode amenizar o seu despotismo e progresso, envergando o hábito de um frade em existência posterior, atenuando a sua índole selvática ou agressiva sob a condição de um humilde religioso. Os ambientes religiosos tanto podem servir de catalisadores de sentimentos nobres adormecidos nos homens, como ensejos para corrigir e disciplinar os excessos do passado. Graças à oportunidade abençoada de poder expandir o seu sentimento religioso, a sombra amiga da igreja, forjaram-se gigantes da espiritualidade, como Antônio de Pádua, Francisco de Assis, Dom Bosco, Vicente de Paulo, Teresinha de Jesus, João Paulo II e outros. Depois de um polimento espiritual tão louvável, o espírito pode renascer sob o paraninfo de qualquer credo religioso, filosofia ou instituição espiritualista, e exaltará sempre o ambiente onde viver. Será judeu, islâmico, católico, protestante, budista, espírita, umbandista, Rosa Cruz ou teosofista. Há de ser sempre um homem santificado. Os cultos, as organizações religiosas, o espiritualista do mundo são apenas o caldo de cultura que revela o sentimento divino e latente do espírito submerso na carne. Mas eles devem sobreviver apesar das confrações dos seus adeptos e discípulos, pois é de lei que as instituições ficam e os homens passam. Pergunta: qual é a tarefa mais importante das religiões? Disciplinar o sentimento divino e religioso do espírito encarnado ou aperfeiçoar a ideia de Deus no mundo da carne. Matiz: o sentimento divino religioso não precisa ser disciplinado, mas apenas liberado. Assim como a luz se projeta mais intensa e brilhante conforme seja a limpidez da lâmpada. Por isso, a principal função das organizações religiosas no mundo é catalisar o sentimento do ser humano e orientá-lo para extravasar religiosamente através da lâmpada viva do corpo. O sentimento religioso inato do indivíduo reativa-se em sua essência na ação exterior do culto e nas oferências delicadas e sublimes da atividade humana religiosa. Pergunta:
Não seria suficiente recordarmos os acontecimentos das existências passadas para então vivermos religiosamente as nossas obrigações espirituais no presente? Cremos que assim poderíamos dispensar a complicação das organizações religiosas. Matiz. É a piedade divina que faz o espírito encarnado não se lembrar das vidas anteriores, cujos acontecimentos trágicos e tenebrosos poderiam perturbá-lo nas futuras existências redentoras. O sacerdote, o médico, o militar, o professor, o advogado precisam viver a sua experiência, a sua nova experiência reencarnatória, como se a fizessem pela primeira vez, estimulados pela esperança de um futuro feliz. Jamais poderia atravessar a existência humana pacífica e conformada, ao reconhecerem no seio da mesma família as vítimas ou algozes do passado, aos quais se imantaram segundo as determinações da lei do karma. A vida física então seria um inferno, caso os espíritos encarnados pudessem conhecer a trama das causas infelizes e culposas do passado, que os vinculam às vicissitudes, enfermidades e tragédias na retificação espiritual e compulsória do presente. Os homens desistiriam de qualquer atividade no campo da ciência, arte e até da religião, caso conhecessem antecipadamente o seu destino doloroso e imodificável da vivência humana. O esquecimento do passado evita a previsão do futuro, e o homem então mobiliza suas energias ocultas e empreende iniciativas, liquidando as dívidas pretéritas e progredindo para melhores dias futuros. Embora existam pessoas que podem recordar os quadros atrozes e culposos do passado, elas são incapazes de suportar a memorização trágica e ao mesmo tempo equilibrar-se no presente. Por isso, as seitas religiosas e instituições espiritualistas procuram ativar no recesso da alma humana a chama do sentimento religioso, estimulando a prática das virtudes libertadoras e proibindo os pecados que algemam o espírito da vida animal. Pergunta. Que dizeis quanto à dificuldade em nos libertarmos completamente dos dogmas, tabus, das crendices e superstições religiosas, embora já convictos da sua inutilidade? Amatiz. O espírito humano vive há milênios condicionado a dogmas, tabus, crendices e superstições cultivadas pelas organizações religiosas, através das diversas encarnações passadas, os quais procuram atemorizar os fiéis, que nada esclarece quanto à verdadeira vida do espírito após a morte física. O homem então precisa libertar-se dos atravancamentos causados pelos mistérios religiosos e os preconceitos da sociedade humana, que o impedem de uma compreensão exata da verdade que liberta o espírito imortal. Da verdade que liberta do espírito imortal. Mas os homens, infelizmente, apenas substituem dogmas, preconceitos e convenções envelhecidas e cristalizadas no tempo por outras fórmulas novas, que também escravizam tanto quanto os velhos tabus abandonados. O católico, ao tornar-se protestante, apenas substitui as velhas crenças bíblicas de sua igreja pela devoção particular e outras crendices da Bíblia, baseando-se nas vidas e afirmações dos profetas. O protestante, por sua vez, quando translada-se para o espiritismo, passa a derrotar outros preconceitos substituídos de sua fé e crença anterior. Em geral, o católico é fanaticamente submisso à infabilidade papal e à afirmativa de que fora da igreja não há salvação. Quando se torna protestante, só confia na voz da profecia. Espírita torna-se agressivo à sua antiga religião e protesta contra tudo o que Kardec não disse. No entanto, assim como um aposento só pode receber imobiliária nova, depois de convenientemente desimpedido da mobília velha, a mente do homem também precisa arejar-se dos seus condicionamentos religiosos anacrônicos para então assimilar os novos conceitos autênticos da espiritualidade. Pergunta. Sem dúvida, essa incessante substituição de conceitos velhos de religiosidade por outros mais modernos causa-nos alterações íntimas e emotivas, deixando-nos a impressão de que nunca alcançamos a realidade espiritual. Matiz. É sumamente doloroso para um homem libertar-se dos seus condicionamentos religiosos pretéritos. Sangrar-lhe o coração quando precisa divorciar-se do que lhe tem sido tão familiar.
para admitir os conceitos novos e desconhecidos, ou abandonar o comando de sacerdotes, líderes religiosos e templos simpáticos. A mensagem estranha é aparentemente insegura, porque pertence a outro movimento espiritualista destruidor das velhas tradições anteriores. É uma decisão cruciante para o católico repudiar o mundo divino de uma aparência tão terna e misteriosa, para aceitar a doutrina espírita que lhe coloca nos ombros toda a responsabilidade do seu bom ou mau destino. É preciso dispor de certo espírito heróico, destemeroso e às vezes até irreverente para o homem deixar o que é conhecido pelo novo, mais duvidoso. O poeta sofre atrozmente no seu excessivo sentimentalismo quando o cientista lhe esclarece que a ponte marchetado, que o poente marchetado de cores fascinantes é apenas uma ilusão de ótica, produzida pela refração dos raios luminosos do sol no crepúsculo da Terra. Apavora-se de reconhecer que a rosa é tão somente uma contextura de elétrons e átomos, movendo-se em suas órbitas e produzindo cores e perfumes, que tanto fascinam e inebriam, mas não passam de um processo exclusivamente técnico-científico. Por isso, no tocante a abandonarmos as convicções religiosas do passado, também somos algo parecidos à mulher de Lot, que em sua imprudência voltou-se para ver o incêndio da cidade, onde se queimava todas as suas ilusões e tradições. Os mistérios e milagres e as graças que sempre nutrem a nossa fé primária e louvaram os nossos sentimentos humanos agarram-se à nossa alma, assim como os mariscos aos cascos dos navios. Pergunta: poderia exemplificar-nos de modo mais concreto esse assunto? Matiz: o judeu sofre atrozmente quando, através dos ensinos de Jesus, precisou despedir-se de Jeová, o Deus poderoso e implacável, com os inimigos da raça, para devotar um novo Deus cristão, pacífico e magnânimo para com seus próprios adversários. Era um golpe profundo para a raça hebraica desprezar Jeová, Deus varonil e guerreiro, símbolo da virilidade belicosa do povo, para admitir outro que humilhava-se até ao perdão incondicional. Malgrado a nova expressão divina de bondade e amor, isso enfraquecia todas as tradições do passado, e até hoje o povo judeu ainda não aderiu aos ensinamentos de Jesus, que expressa um Deus inofensivo e eterno, preferindo Moisés, o advogado de Jeová, feroz e intransigente. Assim também sofrem os católicos tradicionalistas quando, sob o imperativo do progresso espiritual, precisam abandonar a concepção divina de um Deus antropomorfo, tradicional, velhinho de barbas alvejadas, que distribui graças aos seus eleitos, mas reserva o inferno para os hereges. Fere a alma a nova concepção de um Deus impessoal, espécie de inteligência infinita, como propagam os espíritas. Cuja expressão indefinida o mantém distante dos problemas humanos.
Evidentemente, com o decorrer do tempo, os espíritos também sofrerão a dor atroz de uma nova concepção de Deus, além de uma inteligência infinita, pois por outra ainda mais adequada ao progresso incessante da criatura humana. Já se delineiam na Terra, nas entrelinhas de alguns instrutores encarnados, ensinamentos que para os próprios espíritos e outros espiritualistas podem parecer heréticos. Os mais avançados pensadores do espiritualismo e da religiosidade humana afirmam que Deus está no homem, que o homem foi feito à imagem de Deus, ou que o pai e o filho são... Mas na verdade eles dizem essas coisas assim como alguém enuncia um novo tipo de refresco ou sabonete. Provavelmente eles ficariam perplexos e atordoados caso conhecessem as concepções que as cerebrações religiosas e filosóficas de outros orbes superiores fazem da divindade. Qual é a diferença que existe entre o conceito de amor crístico e amor cristão? Ambos definem a mesma coisa. Matiz. Crístico é um termo sideral, sinônimo de amor universal, sem quaisquer peias religiosas, doutrinárias, sociais, convencionais ou racistas. O amor divino é ilimitado de Deus, que transborda incessantemente através dos homens, independente de qualquer interesse e convicções pessoais. Cristão, no entanto, é vocábulo consagrado na superfície do orbe e que define particularmente um homem seguidor de Jesus de Nazaré, isto é, adepto exclusivo do cristianismo. Os cristãos são homens que seguem os preceitos e os ensinamentos de Jesus de Nazaré, mas os crísticos são as almas universalistas já integradas no metabolismo do amor divino, que é absolutamente isento de preconceitos e convenções religiosas. Para os crísticos não existem barreiras religiosas, limites racistas ou separações doutrinárias, porém flui-lhes um amor constante e incondicional sob qualquer condição humana e diante de qualquer criatura sadia ou delinquente. Em sua alma vibra tão somente o desejo ardente de servir, sem qualquer julgamento ou gratidão alheia. O crístico é um homem cujo dom excepcional de empatia o faz sentir em si mesmo a aventura e o ideal do próximo. O homem cristão, no entanto, pode ser católico, protestante, espírita, rosa cruz, teosofista, umbandista ou esoterista. Mas só o crístico é capaz de diluir-se na efusão ilimitada do amor sem preferência religiosa ou particularização doutrinária. Para ele, as igrejas, os templos, as sinagogas, as mesquitas, as lojas, os tawas, os centros espíritas, os terreiros de Umbanda, os círculos iniciáticos, são apenas símbolos de um esforço louvável gerado por simpatias, gostos e entendimentos pessoais na direção do mesmo objetivo, Deus. O prefixo ou vibração cris subentende incondicionalmente na tradicional terminologia sideral a existência do amor ilimitado, que Jesus de Nazaré, o médico sublime do Cristo planetário da Terra, revelou nas fórmulas iniciáticas do Evangelho da humanidade terrícola. Cada orbe ou planeta possui seu Cristo planetário, que é a fonte do amor ilimitado, a vitalidade, o sustento das almas encarnadas ou desencarnadas. Num determinado ciclo de evolução e angelitude. Enquanto Jesus era um crístico, os homens que o seguem se diziam cristãos. Então ele se distingue dos não religiosos, assim como fazem restrições às demais organizações religiosas, eliminando o sentido universalista do próprio ensino do mestre Nazareno. Daí as tendências separatistas entre os próprios cristãos, que se distinguem como católicos, protestantes, espíritas, umbandistas, etc. No entanto, para os crísticos, Maomé, Buda, Krishna, Confúcio, Zoroastro, Forri, Hermes, Orfeu, Kardec e o próprio Jesus são apenas fontes estimulantes do amor incondicional, latente em todos os prolongamentos vivos do Cristo Espírito. Assim como o cristão só admite o cristianismo ou o evangelho de Jesus, o crístico vibra sob o amor latente em todos os códigos espirituais divulgados pelos demais instrutores do Cristo, seja Bhagavad Gita dos hindus, Shin Shang Xing, o clássico da pureza dos chineses, o Torá dos judeus, o livro dos mortos dos egípcios, a teologia de Orfeu dos gregos,
Yasna, de Zoroastro, ou ao Corã, dos adeptos de Maomé. O homem Cristo não se vincula com exclusividade a qualquer religião ou doutrina espiritualista. Ele vibra com todos os homens nos seus movimentos de acesso espiritual, pois é um adepto incondicional de uma só doutrina ou religião, um amor universal. Ele vive condicionado em qualquer latitude geográfica. Ele vive descondicionado em qualquer latitude geográfica, sem algemar os preceitos religiosos particularistas da mais pura efusão amorosa a todos os seres. É avesso aos rótulos religiosos do mundo alérgico às determinações separatistas, e para ele só existe uma religião latente na alma, o amor. Não atiza a vida humana e o espírito imortal. Exílio mais.